Olá, amigos. Esta é mais uma edição do programa Livros que Iluminam aqui na FEB TV, neste ambiente que é a Biblioteca de Obras Raras da FEB em Brasília. Hoje recebemos Edna Fabro, que é vice-presidente da FEB, é responsável pela área de estudo e também atua na área do estudo e educação da mediunidade. Edna, seja muito bem-vinda aqui no programa Livros que Iluminam. Muito obrigada, Geraldo. É um prazer estarmos aqui conversando com você. Edna, você escolheu, eu achei tão bonito, porque esta obra Diálogo com as Sombras, que é o que a gente vai tratar no programa de hoje, você escolheu esse livro porque certamente tem uma afinidade com ele. Qual que é a contribuição do autor, que é o Hermínio Correia de Miranda, para a literatura espírita? Olha, é importantíssimo, né? Ele é um pesquisador, um estudioso, e na área desse livro, Diálogo com as Sombras, que é a prática mediúnica, que é o intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo físico nosso aqui, ele tem uma contribuição maravilhosa, porque ele vivenciou, na verdade, né? E a prática mediúnica, você sabe, ela é difícil porque não tem uma receita, né, para o diálogo, para o atendimento. E ele faz de uma forma tão tranquila, colocando os seus exemplos de uma vivência que ele teve ao longo de, segundo ele diz no livro, ao longo de 10 anos, ele vai contando essas experiências e vai passando. É uma contribuição inestimável para a prática mediúnica dos nossos grupos mediúnicos de hoje. O Hermínio Miranda faz todo o trabalho, Edna, fundamentado nas obras de Kardec. Sim, e ele inicia o livro exatamente, o livro Diálogo com as Sombras, ele inicia colocando que qualquer trabalho na prática mediúnica, qualquer pessoa que queira realmente trabalhar nessa área, tem que estar baseado nas 5 obras de Allan Kardec, que é o livro, principalmente o livro dos médiuns, né? Mas também o livro dos espíritos, precisa conhecer bem o Evangelho, que nos dá o roteiro para que nós possamos socorrer os espíritos necessitados. Na parte moral, né? Na parte moral, porque o objetivo maior dos nossos grupos mediúnicos, nas nossas casas espíritas, é justamente o socorro, o acolher o espírito necessitado, né? E as obras de Allan Kardec é fundamental, principalmente o Evangelho e o Livro dos Médiuns, que o Livro dos Médiuns tem que ser livro de cabeceira mesmo para a gente. O Céu e o Inferno também muito valioso. O Céu e o Inferno também. Tem aqueles exemplos, né? Exato. E a pesquisa de Allan Kardec, né, aqueles exemplos que ele nos traz, são recursos fundamentais que, principalmente, o médium esclarecedor, como chama André Luiz, precisa conhecer. E também a Gênese num aspecto mais científico, né, como um arcabouço doutrinário. Exatamente. Edna, quando Kardec publica, logo em 1858, um ano depois de publicar o Livro dos Espíritos, ele publica aquelas instruções práticas sobre as manifestações espíritas, uma espécie de manual. Só que 2 anos depois, 1860, não foi isso? 1861, ele publica o Livro dos Médiuns e retira de circulação as instruções. Por que aconteceu isso? As instruções eram um manual que tinha talvez até alguns apontamentos, um encaminhamento, e o Livro dos Médiuns vem com um aspecto mais doutrinário, até filosófico, mais como um guia propriamente? Seria esse o sentido? Sim, eu creio que sim. Eu acredito que sim, porque o Livro dos Médiuns é muito mais completo. Aquelas foram primeiras orientações para os grupos que estavam surgindo. Mas o Livro dos Médiuns veio fundamentar, né, e esclarecer a prática mediúnica propriamente. E ele é completo. Então, você vê que ali ele não só fala do intercâmbio mediúnico, mas como ele fala do perfil dos assistidos, ele fala da mediunidade em si, ele fala dos requisitos para quem quer lidar com a prática mediúnica. As dificuldades, os perigos,
né? Porque existem perigos para quem não está familiarizado, para quem não estudou. Inclusive ele coloca que antes da prática tem que vir a teoria. Então é preciso conhecer bem a mediunidade, né? A teoria da mediunidade, os seus mecanismos, né? Para depois você então praticar, ter esse intercâmbio com o mundo espiritual, porque é muito complexo, né, Geraldo? E o estudo, no caso, essa base teórica, ela vai dar uma segurança, né, Edna? Uma segurança, uma segurança e argumentos e recursos para que você possa fazer bem, né, a tarefa. Saber como lidar. Porque nós recebemos nos nossos grupos mediúnicos espíritos com diversos problemas. É um perfil muito diferente um do outro. E trazendo seus problemas, as suas dificuldades, que nos cabe não uma doutrinação, mas um acolhimento, uma orientação, um norte, porque muitas vezes eles estão em desequilíbrio, perdidos, né, na situação em que se encontram, e o diálogo com os espíritos nos nossos grupos mediúnicos é esse socorro que a gente presta, é como se fosse uma enfermagem. Você tocou num ponto, Edna, que nos chama a atenção. Emmanuel, lá no livro Consolador, que a gente recomenda a leitura, o estudo a todos que estamos aprendendo o Evangelho à luz do Espiritismo, Emmanuel, no nosso entendimento, é um dos maiores explicadores do Evangelho em todos os tempos, ele faz a distinção entre doutrinação e evangelização. Porque essa questão da gente chegar doutrinando os espíritos, primeiro é a questão de autoridade moral, né? Será que a gente tem autoridade moral para isso? Exato. Que é extremamente complexo, não é? Essa abordagem da gente ir no sentido de um diálogo fraterno, de um acolhimento, de uma orientação, até assim de um esclarecimento, mas mesmo numa conversa, é muito mais apropriado do que propriamente você ir com tons de quem sabe mais e queira ensinar propriamente o espírito. Exatamente. Doutrinar é ensinar uma doutrina, um credo. E não é esse o objetivo do atendimento nos grupos mediúnicos. O atendimento é o socorro. Os espíritos que ali chegam, eles não estão em condições de ouvir uma palestra sobre doutrina espírita. É claro que nós que fazemos o atendimento, nós vamos nos basear na doutrina espírita e no Evangelho. São os recursos, são os nossos recursos, para que a gente possa acalmá-lo, para que a gente possa consolar, né? Nós vamos usar esses recursos, mas não passar para eles princípios, conceitos espíritas que eles não estão em condições de ouvir e de absorver. Quando os espíritos, o próprio André Luiz usa também o termo doutrinação, o próprio Hermínio Miranda utiliza. Sim. Assim como Allan Kardec utiliza o termo desenvolvimento da mediunidade, que hoje a gente coloca mais a questão da educação. Mas quando Kardec fala em desenvolvimento, ele está exatamente se referindo a esse processo de educação. A gente vê na narrativa dele, nas escritas, no embasamento, nos argumentos, que é isso mesmo, não é? Assim também aqui, André Luiz, Hermínio Miranda, utilizando, né, essa terminologia doutrinação, é mais no sentido também desse trabalho de acolhimento e de esclarecimento, não é, Edna? Exatamente. O Hermínio Miranda, ele coloca logo no começo, quando ele começa a abordar sobre o diálogo, ele diz, ele fala doutrinador, né? Mas ele chama a atenção que é um termo não muito apropriado. Sim. Ele não se aprofunda no tema e ao longo do livro ele vai tratando como doutrinador, sim, doutrinação, né? Mas ele chama a atenção que não é realmente um termo apropriado para o que nós fazemos, né, no trabalho mediúnico. E André Luiz prefere colocar esclarecedor, médio esclarecedor. Então hoje nós temos o uso de doutrinação ainda muito no nosso movimento espírita, mas já existe uma conscientização de que o diálogo não é esse discurso que às vezes se faz para o espírito sofredor, mas sim um diálogo, como você colocou, uma conversa,
Uma conversa amiga, fraterna, é como se nós estivéssemos recebendo um amigo, um ente querido, trazendo a sua problemática, a sua dor, o seu sofrimento, e a gente procurar se auxiliar. Sem criar uma mística. Exatamente, sem criar uma mística. Não existe também discursos prontos. Não existe. Nem fórmulas. Nem fórmulas. Nem técnicas. Aí já é um pouco complicado. Aí já é um pouco complicado, porque é bom que o dialogador conheça de técnicas de comunicação. Sim. Né? Até para você iniciar o contato com ele, existem técnicas, né? Você pode iniciar uma conversa amiga, fraterna, receptiva dos dois lados, ou você pode colocar uma barreira, dependendo do que você coloca de início. Porque você pode frustrar aquela conversa se você não for hábil no que diz respeito à comunicação. Não permite um diálogo mesmo. Não permite um diálogo. Não é um monólogo. Não é um monólogo. Nem uma palestra. Na verdade, você precisa ouvir o espírito. É o primeiro passo do diálogo. Nós vamos continuar, Edna, daqui a pouquinho, porque o nosso tempo do primeiro bloco já encerrou e é um assunto tão interessante, mas a gente vai voltar. Fique conosco que a gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Livros que Iluminam, conversando com Edna Fabro, que é vice-presidente da FEB, responsável pela área de estudo e também trabalha na área da mediunidade. Edna, nós estamos falando sobre o livro Diálogo com as Sombras, de Hermínio Miranda. É um clássico da literatura espírita, não é? Sim, é um clássico. É uma Podemos obra, considerar um clássico. Porque, inclusive, vários autores, digamos assim, de hoje, né, que estão escrevendo sobre o assunto, necessariamente passam, revisitam a obra Diálogo com as Sombras. E citam nas suas obras o livro. Porque o diálogo, é claro que o livro dos médiuns nos dá todo um embasamento. Mas o diálogo propriamente, como eu disse antes, não tem receita, né? Então você aprende o diálogo fazendo. E o livro dele veio dar esse esclarecimento. Como é que a gente faz o diálogo, né? E os exemplos que ele dá, da experiência dele, da vivência dele no trabalho mediúnico, é muito importante para dar um começo para o dialogador e fortalecê-lo. Recentemente, eu trabalho com um grupo mediúnico já há muitos anos, é um grupo experiente e tudo, mas recentemente nós resolvemos estudar novamente essa obra, porque a gente sentiu necessidade, nós dialogadores estávamos meio que parados no tempo, então a gente, olha, vamos estudar o Diálogo com a Sombra, vamos todo mundo ler, vamos conversar a respeito, porque realmente é uma base para a gente. Quer dizer, o estudo é fundamental, né, Edna? É fundamental. Para compreender, entender, se atualizar. Fundamental. Ele coloca alguns requisitos para ser dialogador. Não quero assustar ninguém, né? Enumere alguns, por favor. Pois é, então ele coloca fundamentais, que não pode faltar, né? O conhecimento da doutrina espírita, o conhecimento, a vivência, o conhecimento do Evangelho. Ele coloca a fé e o amor como fundamentos principais. Vamos falar um pouquinho desses três elementos, Edna, na questão do conhecimento. Por que necessariamente é importante conhecer, no caso conhecer o Espiritismo, conhecer os princípios básicos e conhecer o Evangelho, para ser um dialogador? Porque a doutrina espírita nos mostra a técnica, o como fazer, né? Como você atender os espíritos, e nos mostra também, nos ensina também o perfil desses espíritos que chegam até nós.
Então, a doutrina espírita, o Evangelho, o Livro dos Médiuns, nos dá esse perfil, os tipos de mediunidade, os espíritos, as problemáticas que os espíritos trazem. Isso é muito importante. E o Evangelho nos dá a base do amor, da fraternidade, do carinho que nós precisamos, porque nós falamos em doutrinar o espírito, né? Muito mais do que isso é o amor que a gente passa para o espírito. É aquele carinho com o qual aquele carinho sincero com o qual a gente recebe. Ele se sente envolvido. Ele se sente envolvido e o toca. Não é frases bonitas, não é aquela intelectualidade que vai nos ajudar no diálogo. Argumentos prontos. Argumentos prontos. Uhum. Que às vezes tem esse problema, né, Edna? Às vezes a pessoa assim, olha, eu aprendi que se tem que fazer dessa maneira, e aí o dialogador, ele vai em todas as comunicações, ele se utiliza, digamos, dos mesmos requisitos, das mesmas técnicas. Quer dizer, é como se fosse um padrão e o espírito vem e ele encaixa naquele padrão. Isso não é o mais adequado? Não, né? Não, porque cada espírito é um ser. Tem o seu perfil, tem a sua personalidade, traz os seus problemas. Então, uma coisa que serve para um não serve para o outro. Então, quando você inicia o diálogo, que você deixa ele falar, você vai procurar entender essa personalidade que está presente ali. E quais as necessidades dele. Eu digo sempre que o diálogo no trabalho mediúnico é o mais difícil de ser realizado. Porque você está ali diante de um ser, né, que você não está vendo, que você não conhece nada sobre ele, que chega trazendo os seus desequilíbrios e fala dessa dor, desse sofrimento, ou dessa revolta que ele sente, atabalhoadamente, e você tem que, dali você tem que tirar das entrelinhas, você tem que descobrir qual é o problema dele. Se você não descobrir esse problema, se você não conseguir identificar, você não consegue ajudá-lo. Pode acontecer, inclusive, que não identifique e o esclarecimento todo fique quase que comprometido. Acontece porque às vezes você não consegue tirar do espírito, entender a problemática dele. E aí você só dá um acolhimento, né? Você tangencia. Exatamente. Mas o grupo mediúnico, ele não é exatamente, na reunião mediúnica, uma espécie de pronto-socorro? É um pronto-socorro. Às vezes o espírito necessita somente daquele fluido animal do médium para acordar, despertar daquela letargia que ele se encontra, né? E receber uma prece, uma vibração positiva. Às vezes é só isso que ele precisa. Ou às vezes ele precisa só desabafar, uma catarse. Só chegar ali e falar, aquilo é o que vai ajudá-lo. Nós não podemos ter a petulância, eu chamaria assim, de petulância, de querer resolver o problema do espírito num simples diálogo de 10, 15 minutos. E então, nem combater, né? Porque, e nem combater. Aqueles mais difíceis. Não. Nós não podemos de jeito nenhum brigar com o espírito, discutir com o espírito. Esses que chegam, porque nós temos espíritos que chegam muito revoltados, outros que são muito inteligentes, que têm planos para a destruição da casa, da doutrina espírita, do evangelho. Tem muitos perseguidores do Cristo e perseguidores nossos mesmos, né? Que chegam com aquela empáfia, com aquela acusando, ameaçando. Não podemos entrar nessa sintonia, porque aí você não vai, porque são espíritos, muitas vezes, com uma inteligência grande, com uma cultura muito grande, e que você não tem como debater com ele. Você vai perder sempre. Que não é o caso desse debate, né? Não é o caso. Edna, você se referiu, citando aqui o Hermínio Miranda, a questão dos requisitos. Além do conhecimento, a fé e o amor, não é? Você falou um pouquinho do amor. O amor está nessa base fundamental para o acolhimento, né? Para receber bem, para escutar o espírito. Como é que entra o componente fé nesse sentido? Por que é importante o dialogador, o esclarecedor, ter fé? Olha,
Primeiro, se ele não tiver fé, ele não vai convencer. Ele tem que sentir o que ele está falando. Então tem que ter fé naquilo no que ele acredita. Ele acredita naquilo que fala. Ele acredita, ele tem que acreditar naquilo que ele fala. Hermínio Miranda diz que o amor e a fé é ato imprescindível no diálogo. Quem não tem essa fé, quem não tem esse amor, não está preparado para a tarefa. Porque você precisa acreditar, você precisa ter uma fé muito grande em Deus. Muitas vezes eles perguntam para a gente, mas você acredita mesmo nisso? Já ouvi muito isso nos trabalhos mediúnicos. Você acredita mesmo nisso? O Espírito perguntando ao esclarecedor. O Espírito perguntando. E você tem que dizer a verdade, porque eles estão sentindo. Não é como nós dois estamos conversando aqui, que eu posso te enganar, você vai enganar, né? Lá não acontece isso, né? A gente sente. Então, o dialogador, o médium, não é só o dialogador, é o grupo em si. Nós somos uma equipe de trabalho. Isso é muito importante frisar também. Então, naquele momento, eu queria que você detalhasse um pouquinho mais. Você falou, a gente não vê, né? A gente está, geralmente, o dialogador, ele não está enxergando o espírito, a não ser que ele tenha, digamos, essa percepção, essa faculdade anímica, não é, da vidência. Mas você pode ter médiums ali no apoio, né, servindo inclusive com essa capacidade de estar vislumbrando a realidade espiritual mesmo, até passando, colaborando como médium numa descrição, alguma coisa assim. E são todos recursos que o dialogador precisa aproveitar, né? Se houver no grupo um médium vidente, é importante porque ele pode descrever as condições, há espíritos que chegam em condições muito dolorosas, que seria bom a gente tomar conhecimento. E a outra coisa também é o médium. O médium ajuda muito o dialogador. Então, nas feições, nos gestos, no tom de voz, você vai tirando elementos para que você possa perceber que espírito está ali. Se é uma mulher, se é um homem, Isso é importante. É importante. Há casos, às vezes, que a pessoa está conversando, se dirigindo como se fosse uma personalidade masculina e, na verdade, está tendo uma personalidade feminina. Exatamente. Então, você precisa ficar atento a isso, porque ele vai dar uma dica. E o médium pode ajudar muito nisso. O médium educado, né, ele ajuda muito o dialogador. Mas que dizer do argumento, por exemplo, que o espírito não tem sexo? Depois que desencarna, isso faria diferença? Nos mundos elevados, sim, mas no nosso nível de evolução, nós ainda temos isso muito marcado em nós. A psique, não é, Ed, dessa personalidade masculina ou feminina. É natural, a morte não é um passe de mágica. Exatamente. Né? A gente sabe disso. Estamos conversando com Edna Fabro, que é vice-presidente da FEB e responsável por essa área de estudo e também trabalha na área da mediunidade, conversando sobre o livro maravilhoso Diálogo com as Sombras, de Hermínio Miranda. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Fique conosco. Estamos de volta com o programa Livros que Iluminam, conversando com Edna Fabro, que é vice-presidente da FEB. Edna falando sobre essa preciosidade da literatura espírita, que é Diálogo com as Sombras, de Hermínio Miranda. Há diversas outras obras também na literatura espírita sobre mediunidade, não é? Sim, inclusive ele cita vários, né? Nós temos a série André Luiz preciosíssima. Aquela coleção A Vida no Mundo Espiritual. Aquela coleção A Vida no Mundo Espiritual, que nos mostra o que acontece com os espíritos, como é que estão no mundo espiritual, né? Dependendo da sua vivência aqui. Nós temos também... Tem No Invisível, né? No Invisível, de Leon Denis. É um tratado, É um tratado, é maravilhoso, é maravilhoso. E nós temos Manuel Filomeno, que é mais recente, né? Com obras muito importantes. E Manuel Filomeno faz muito diálogo nos seus livros. Atende, faz o diálogo. Então, é muito importante que a gente também conheça. Mas nessa parte da obsessão, desobsessão, não é isso? Sim, nós temos Sueli Caldas. Sueli Caldas Schubert. Sueli Caldas Schubert, que tem também obras no trabalho da obsessão propriamente,
importantíssimos. O amigo está anotando aí, né? São várias obras, vários livros, tomando nota aí, que é uma preciosidade para o nosso estudo, né? Sim, é verdade, temos que conhecer. A literatura na área da mediunidade é muito vasta, né? E apesar de toda essa literatura, o nosso conhecimento sobre mediunidade ainda é muito pequeno, né, Geraldo? Temos também Ivone Pereira, né? Que Temos é uma Ivone Pereira, as obras de Ivone Pereira é referencial também. A vivência dela, né? Porque os livros dela é a vivência dela na mediunidade, e uma mediunidade extraordinária que ela tinha. Aqueles 2 livros, né, são Devassando o Invisível e Recordações da Mediunidade. Exato. Experiências muito São experiências dela, né? São experiências de vivência da mediunidade dela. Isso. Sempre num caráter educativo, né, Edna? Exato. E na mediunidade nós temos que procurar nos educar mesmo. Conhecer cada vez mais, ler sempre, estudar sempre. É muita coisa. Estou lembrando que mediunidade e evolução do nosso companheiro que esteve na União... Martins Peralva. Né? Martins Peralva, na União Espírita Mineira. Temos mais recentemente o livro do Valdeir, né, Bezerra, A Complexidade da Prática Mediúnica, que a FEB editou. Nós temos recentemente aqui também o livro do Carlos Campetti e a Vera Campetti, que também é... Sobre o trabalho mediúnico. Sobre o trabalho, a prática mediúnica. Exatamente. Né? Que faz referência também, várias referências ao diálogo com as sombras. Não Sem podia dúvida. deixar de ser. Esse clássico, né? Então, Edna, aqui no conteúdo do livro a gente tem sobre o próprio grupo, né? A formação do grupo de trabalho. Essa formação, ela requer muitos cuidados, né? Não é só você falar, olha, eu vou montar um grupo mediúnico e chama fulano, beltrano, é meu amigo, né? Não pode ser assim. A gente tem que ver o perfil de cada trabalhador, para cada tarefa que vai ser executada. Nós temos no grupo mediúnico, nós temos um dirigente, né? Nós temos o dialogador, o médium, e nós temos o passista e o apoio vibracional. Então, esses elementos, eles são todos muito importantes. O sucesso do grupo depende desses elementos. De cada um. De cada um. Cada um tem a sua importância. Nenhum é maior ou menor que o outro. Certo. Então, ao compor um grupo mediúnico, você tem que ver o perfil, você tem que saber o médium, como é, se ele é a autoridade moral do médium. Isso também é importantíssimo. É um também dos requisitos que Hermínio Miranda coloca, é a autoridade moral. Quer dizer, nós somos vigiados constantemente. Que às vezes o espírito comunicante diz, quem é você para dizer isso? É claro que nós não precisamos ser perfeitos. Se fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui. Então não é necessidade, mas nós temos que demonstrar o nosso empenho em melhorar, em adquirir realmente essas virtudes que o Evangelho nos coloca. É uma preparação constante, uma preparação constante. E quanto aos desencarnados, Edna? Porque ele também estabelece aqui uma certa identificação, né, do perfil dos desencarnados. Sim, ele coloca aí a equipe espiritual, que é claro, todo grupo mediúnico todo grupo mediúnico sério, né? Uma casa séria. Tem uma equipe espiritual que acompanha, que na verdade dirige os trabalhos. E nós temos os frequentadores, os espíritos que chegam. Para receberem ajuda. Para receberem ajuda. Então esse nós temos, ele coloca vários aí, tem outros autores, colocam outros perfis, mas nós temos o espírito sofredor, nós temos o espírito suicida, que é um caso bem especial, que merece um tratamento especial, porque o sofrimento do suicida é imenso. Né? Há grupos que, inclusive, têm uma certa organização que reservam, não é, Edna, determinadas reuniões ou aquela reunião no mês específica para atender os casos de suicídio, não é? O meu grupo mesmo, que eu trabalho, né? Nós temos uma reunião no mês que é dedicada aos suicidas. E é uma grande necessidade, né? Porque nós temos hoje, sabe que hoje nós temos no mundo um índice de suicídio altíssimo, né? E o suicida, ele precisa muito de ajuda. Mas nós temos também os perseguidores, os pseudo-sábios, os religiosos, que é muito difícil de lidar, né? Continuam religiosos do outro lado. Continuam religiosos do outro lado, mas trazem ideias que são
ainda de apego, né? de Uma apego, crença. né? De apego, e muito preconceito, né? E tem também os materialistas, né? Que seriam uma espécie Também, de oposto disso. também. Não acreditam Mas você em sabe que nada. os materialistas até são mais fáceis de lidar do que os religiosos, esses muito arraigados, Sim. aquelas crenças passadas, né? Que trazem essas crenças assim ainda e que combatem quem é contra, né? E são difíceis. E os perseguidores nossos mesmos, né? Os obsessores. Ele coloca que tem até aqui o caso dos Vingadores, né? Os Vingadores. Os que vêm cobrar. Olha, Geraldo, o que a gente tem que pensar é que todos eles são sofredores. A gente tem que ter esse carinho para com eles. São irmãos em necessidade. São irmãos em necessidades. Mesmo aqueles que chegam batendo, que chegam odiando, né? E te ameaçando, eles são sofredores. A gente vê e estamos sentindo, Edna, na sua fala, assim, essa candura, essa meiguice. A gente precisa ter esse equilíbrio, essa questão do amor no trato com os nossos irmãos desencarnados? Temos que ter. Sem isso a gente não consegue ajudar. Então nós temos que recebê-los com amor verdadeiro, com empatia, com tolerância, com carinho. Mesmo que eles venham contrariados? Mesmo que eles venham contrariados, mesmo que eles venham batendo, que eles venham ameaçando, e muitos vêm. Né? Para isso, porque o Hermínio também trata aqui a questão do próprio campo de trabalho, né, que você tem várias características, o problema, tem o poder, a vaidade, o orgulho, processos de fuga. Esses espíritos vêm se manifestando em diversas situações, ou ideias fixas, Sim. Né? E querendo te convencer. Sim. Muitas vezes eles chegam tentando te convencer. Um outro dia um espírito disse para mim, olha, ele chegou ameaçando, né? Ameaçando muito, e ele disse, num determinado momento, jamais abrandado, ele disse, me fez um convite para me passar pro lado dele. Aí eu argumentei, disse que não, que eu acreditava, né, no que eu estava fazendo, porque só o bem constrói, só o bem nos faz felizes. E ele falou, mas você acredita nisso mesmo? Acredito. Ele falou, bom, então você vai sofrer as consequências. Olha só. Tudo bem. Então tem tudo isso. Claro, né? é o sacrifício, né, que a gente tem que passar pelo esforço no bem, isso faz parte. Sim, né? mas sempre com confiança de que nós estamos sob o amparo da espiritualidade superior. Se estamos fazendo com amor, com dedicação, com um espírito de ajudar mesmo, nós recebemos ajuda. A prece, o recolhimento, Edna, como é que a gente vê isso? A prece é importantíssima, a prece e o passe no trabalho. Tem que ter cuidados, não deve ser aplicada assim. Em todos os casos. Em todos os casos, né? Mas a prece, a calma, o cuidado que temos que ter com a prece é você não amolecer, não adormecer o espírito num momento inadequado, quando você precisa que ele fale, precisa que ele diga o que ele está precisando, você precisa disso, então você não pode dar o passe num momento desse, mas para acolher, para acalmá-lo, para que ele tenha condições de falar, porque muitos chegam, não têm condições de falar, a sua dor imensa, eles não conseguem falar, o passe ajuda, a prece ajuda muito. O cuidado para que a prece não seja um relatório, não é isso? Também, é direcionada ao problema do espírito e rápida. E no momento certo, tem que ser no momento certo. A prece estabelece essa conexão, até ajudando na inspiração, na sintonia com os espíritos superiores. Né? Para que você possa adormecê-lo, às vezes ele tem essa necessidade, né, para ajudá-lo a adormecer. Você pode usar a prece para auxiliar os espíritos nos quadros que eles mostram. Né? Os espíritos às vezes mostram os quadros para acordar o espírito. Né? Então você faz uma prece para que ele consiga ver um familiar que está próximo. Geralmente os espíritos são acolhidos. Vêm amigos espirituais, vêm parentes, Edna, que os ajudam? Sim, geralmente tem um familiar, um amigo que ele não vê,
ele não identifica ao seu lado. Às vezes depois, quando o diálogo já vai avançado, ele consegue perceber. Nós temos muito as mãezinhas, né, que vêm ajudar os pais, amigos, irmãos, que estão ali do lado, que às vezes foi quem intercedeu por aquela criatura, né, em sofrimento. E são trazidos. E os nossos mentores espirituais, né, que estão sempre presentes, e o mentor espiritual do amigo necessitado também. Edna, o nosso tempo é impressionante, ele voa, não é? E foi rápido. E foi rápido assim, o amigo também que está nos acompanhando aí sente isso, mas a gente tem o tempo, a gente precisa primar por isso para a gente fechar. Poderíamos dizer que o trabalho mediúnico, o trabalho de esclarecimento é um serviço de caridade? Podemos, é um serviço de caridade. Caridade para o próximo e caridade para nós mesmos, porque no trabalho mediúnico, no trabalho de assistência aos espíritos, nós aprendemos com eles. E é um trabalho de amor. Hermínio Miranda encerra o seu livro com isso, com essa palavra. Linda. E com essa palavra. Com a palavra? Amor. Amor. É assim que nós vamos encerrar, então, acompanhando Hermínio Miranda, a divulgação da obra Diálogo com as Sombras, para a leitura e o estudo. Agradecendo, Edna, a sua presença aqui no nosso programa Livros que Iluminam. Muito obrigado. Eu que agradeço, Geraldo. Muito obrigada. Agradecemos também a sua companhia, a sua presença e o convite para que esteja conosco na próxima edição do programa Livros que Iluminam, aqui na FEB TV.